Então já está aqui em nossos estúdios. Muito bom dia, senhor candidato. É um prazer tê-lo aqui conosco para a gente ter essa conversa tão importante. O prazer é todo meu. Fico muito honrado de estar aqui com todos os telespectadores discutindo esse assunto tão importante que é a política de nossa Santa Catarina, a política do nosso país. Muito importante isso. Fico muito feliz e honrado de estar aqui com vocês. Perfeito, então. Candidato, antes de mais nada, eu vou pedir, apesar que a população já deve conhecer bastante o senhor devido ao trabalho que vem fazendo também em outras áreas no que se refere à segurança pública, contudo, gostaria que o senhor conversasse um pouco para a população, contando a sua história, O primeiro, porque o que levou o senhor a entrar na política, Eu vi até que o senhor foi um dos candidatos ali a vereador em Sombrio no ano de 2020. Então, nesse contexto, o que levou o senhor naquele ano a se candidatar ao pleito e o que leva o senhor hoje a concorrer à eleição como candidato a deputado estadual? Perfeito. Gosto de frisar que sou policial civil, de esquerda e antifascista. E acredito que, enquanto cidadão, a gente tem que saber a nossa posição na história da onde a gente está vivendo. E eu acredito que ver constantes desigualdades sociais, ver os problemas de segurança pública vivenciados tanto como cidadão, como policial, como agente de segurança pública, conhecer as questões culturais da nossa terra e conhecer toda a nossa região, através dessas minhas funções, seja como policial, seja como músico da banda Los Marisqueiros, que muito tempo estou aqui, me fez entender quais são os anseios, quais são as necessidades da nossa região, ou no caso do meu município, do nosso extremo sul catarinense. E, obviamente, ver índices alarmantes relacionados à segurança pública, à violência contra a mulher, às violências relacionadas à comunidade LGBTQIA+, com homofobia, transfobia, encontrar milhares e milhares e milhões, quando se fala de Brasil, em situações de vulnerabilidade alimentar, me fez ter, obviamente, a ação de me colocar na disposição, de botar meu nome à disposição e fazer política propriamente dita, dentro da esfera estadual, de uma maneira que a gente consiga ajudar e contemplar todos os catarinenses. Quando eu falo em todos, é todas, todos e todes. Isso aí, perfeito. Então, candidato, obrigado, para a gente conhecer de fato o senhor um pouco melhor. E nesse sentido, a gente começa hoje, a nossa temática, ela vai seguir pilares, que é importante para todo eleitor conhecer melhor. A gente hoje vai falar aqui de educação, segurança pública, economia e assim por diante. A gente começa falando de educação. A gente sabe que hoje, é fato, Santa Catarina tem a melhor educação do país. Isso foi comprovado até na última pesquisa IDEB. E aqui no Extremo Sul tem um município que se destaca, que é Meleiro, que tem uma das escolas que tem o melhor índice. Se salvo me engano, a nota do município de Meleiro é em torno de 6, a nota que teve ali no IDEB. Relacionado à educação, como é que o senhor vai trabalhar para que a educação, especificamente aqui do Extremo Sul, possa evoluir como está acontecendo no caso de Meleiro? Como transitar isso para os outros municípios? Perfeitamente. O que a gente observa, na verdade, é que a educação em Santa Catarina realmente ela é destaque no cenário nacional e a gente vê isso muito em função de várias políticas públicas implementadas. Mas mesmo estando em destaque, a gente sabe que ainda tem muito para percorrer em diversas situações. Enquanto deputado, nós temos duas principais funções, que é a de legislar, criar leis para implementação, em todo o território estadual, e a situação de fiscalização. E eu acredito que, para que ocorra essa mesma situação que ocorra na cidade de Meleiro, é muito importante da fiscalização por parte do parlamentar, no caso, por parte do deputado estadual. Então, como já trabalho na Polícia Civil, já tenho uma série de situações relacionadas a essa fiscalização, uma ótica um pouco diferente até dos demais candidatos, conseguiria, exemplarmente, em todos os municípios, fazer essa fiscalização, para que a educação seja de forma igual para todos os municípios, para que essa educação consiga ter, de fato, a sua efetividade no tocante ao jovem catarinense, ao jovem em formação, seja no ensino fundamental ou no ensino médio. Muito importante destacar que a educação ela é muito mais do que matérias de matemática, física, química. Dentro do ambiente escolar, quando a gente fala em educação, é algo muito maior, como eu disse, do que as matérias. E o que eu digo isso? É muito importante nós trabalharmos a educação em Santa Catarina da aceitação das diferenças, principalmente com relação às crianças. Porque existem sim crianças LGBTs, existe criança trans, como o caso da minha filha de 8 anos de idade, e essa percepção dentro do ambiente escolar é muito importante para que o jovem não sofra desde cedo situações de homofobia, transfobia, assim por diante. Isso não é incentivar, isso não é nada como as pessoas tentam deturpar esse tipo de ideia, mas sim mostrar para as crianças que devam sim se respeitar e existir diferenças dentro do ambiente escolar.
Isso é muito importante. Segunda situação que eu gostaria de trazer sempre ao debate nas escolas, eu, quanto policial de comarca, trabalho muito com as questões de abuso sexual infantil. E eu vejo que a maioria das situações de abuso são descobertas, quase que semanalmente eu tenho 2 casos, são descobertas no ambiente escolar. Por quê? Porque geralmente essas questões de abuso se dão dentro de casa, com o vizinho próximo, ou o pai, ou o avô. E essas crianças encontram situação de vulnerabilidade e não tem a quem pedir ajuda. Quando esses assuntos relacionados à sexualidade, e veja bem, não tem nada a ver com sexo, mas é sexualidade, desenvolvimento do corpo, as crianças saberem que existem áreas que só o pai, só ela podem ter acesso, tocar, isso faz com que a criança entenda muitas vezes que está numa situação de abuso, chame ajuda através da escola, a escola contata a polícia e a gente consegue intervir. Hoje, torno a dizer, arriscaria aqui uma porcentagem, em torno de 90% dos casos que eu atendo de abuso sexual infantil são descobertos na escola. E eu gostaria de fomentar muito isso, porque o abuso sexual infantil é algo muito sério e muito recorrente na nossa região e no nosso estado de Santa Catarina. De fato, é uma situação lamentável. E até a gente continuando nessa temática da educação, só uma ressalva, porque a gente sabe que hoje o Brasil, ele tem, né, uma questão, é um dos países que tem o maior número de investimento do PIB em educação. Perfeito. Mas o que acontece hoje no país é a questão do não investimento, né? Infelizmente, a gente está vivenciando um momento de escândalo na área da educação, enfim. Então, no seu sentido, o senhor vencendo, então, o pleito, o senhor vai trabalhar justamente nessa questão, estruturar o ensino. E gostaria de até complementar quando diz, a questão, existe a verba? Existe, mas essa verba está indo de maneira correta, está sendo empregada de maneira correta. Cabe ao parlamentar, cabe ao deputado estadual fazer essa análise, fazer essa fiscalização e dar o enquadramento de direito, né, para toda essa verba que vem destinada à educação. Torno a dizer, a educação é muito mais do que matéria. A educação é para a vida toda e a escola tem um papel principal, né, de protagonista nessa história da formação da criança, do adolescente para sua vida profissional e assim por diante. Sem sombra de dúvida, de fato. Candidato, a gente vai agora falar de saúde. Um dos temas que está extremamente oportuno, em especial agora no momento, né? A gente está vendo aí uma paralisação que ocorre até no dia de hoje aí da classe dos enfermeiros devido ao piso salarial. A gente vem falando também da PEC 241, que limitou o teto de gasto e acabou congelando durante 20 anos, né, a questão de uso do dinheiro público para investimentos na saúde e assim por diante. Nesse sentido, trazendo para a nossa região, a gente viu que Santa Catarina acabou de sair de uma situação de emergência na saúde. E a gente não precisa ir para muito longe para perceber que tem uma deficiência na saúde. Aqui na nossa região, a gente viu, por exemplo, Araranguá, que sofreu uma forte lotação no atendimento na UPA e assim por diante. Exemplos de pessoas que moram em Meleiro, que precisa de um atendimento médico, urgência, não consegue ter um encaminhamento, isso por parte do Estado. O senhor, vencendo o pleito, como é que o senhor vai mudar essa questão? Primeiro, desde já, mesmo não estando atualmente atuando como deputado estadual, se manifestar contra, obviamente, teto para saúde, educação, que são áreas básicas que elas dão o desenvolvimento para a nação, para o Estado e, obviamente, acaba resultando em melhorias para todo o Estado. Então, o teto de saúde, para mim, é um absurdo. Eu vejo, sim, a saúde como prioridade, obviamente, porque todos nós, sem saúde, não conseguimos estudar, não conseguimos trabalhar, então é uma prioridade. Torno a dizer, enquanto parlamentar, a fiscalização é importantíssima. Já que existem os tetos, existe já um orçamento destinado a isso, o melhor implemento desse investimento deve ser visto, obviamente, pelo deputado, pelas pessoas e, através da fiscalização, poder melhor enquadrá-los. Segunda situação, a valorização do funcionário, do trabalhador, dos enfermeiros é de suma importância. Foram os enfermeiros à linha de frente durante todo o combate da pandemia, foram os enfermeiros que em momento nenhum arredaram o pé, né, das unidades de saúde, eram que tinham contato direto com os pacientes e foram verdadeiros heróis. Enquanto Estado, nós devemos sim valorizar esses profissionais, não só os enfermeiros, mas todos da saúde, mas os enfermeiros mostram bem o que é a luta do funcionalismo público hoje no Brasil para existir, né, subsistir, até diria dessa forma. Então, é muito importante essa valorização. Gosto de frisar que estou do lado dos enfermeiros e de todos os trabalhadores de Santa Catarina, assim como os trabalhadores da segurança pública que foram abandonados por muito tempo pelos governos federais, estaduais, no caso agora aqui falando de Santa Catarina.
Então, a melhoria da saúde passa por isso. Gostaria de dizer que nós temos uma situação privilegiada de ter um hospital aqui na nossa região. Várias regiões não têm isso. Justo, e o hospital ele tem um papel de protagonismo na melhora da saúde de toda a nossa região. Porque existem projetos, né, de conseguirmos usar esse hospital para a formação de novos profissionais, esses profissionais de saúde estarem já criando um vínculo na nossa região e que queiram permanecer aqui logo depois de formado. Então, enquanto parlamentar, eu quero fomentar isso, gostaria de conseguir cada vez dar mais sustento para essas lutas relacionadas aos profissionais da saúde e toda a população que hoje tanto necessita de saúde. Podem ter certeza que vão contar com um parlamentar 100% ativo e, digo mais, sem o rabo preso com ninguém. E de fato é uma situação que preocupa muito, né? Toda a população de forma geral. A gente vê que ainda Santa Catarina enfrenta uma situação de escândalo até da pandemia, que foi a compra aí dos respiradores, que assombra todo o estado. Então é importante a gente ter essa questão da saúde muito bem amarrado, como também a questão da educação. Ainda, senhor candidato, no âmbito da saúde, fazendo uma pesquisa relacionada, né, aos seus projetos, às bandeiras que o senhor levanta e assim por diante, a gente percebeu que uma delas é referente à legalização da maconha. Perfeito. E até sobre isso, eu queria trazer um dado para o senhor referente a essa questão, que acontece o seguinte: um estudo, né, que foi feito pelo IBOP, ele mostrou que 79% dos eleitores brasileiros diz que é contra, né, a essa questão. 17% já disse que é a favor. E essa pesquisa é de 2021. Como candidato, o porquê o senhor é a favor e, vencendo o pleito, o que o senhor faria, né, nesse sentido, e por que o senhor acredita que é importante a legalização da maconha? Perfeito. Primeiro, eu gostaria de dizer que esses dados, né, são baseados das pessoas que se manifestam contra, porque acabam trazendo esse assunto para um lado moral e não para o lado científico, para o lado de saúde pública. Então, acredito que esses dados, né, são resultantes das pessoas não conhecerem de fato os estudos relacionados à cannabis, né, à maconha. Por que é importante e por que eu levanto essa bandeira? Por dois segmentos, um relacionados à saúde pública e outro à segurança pública. No tocante à saúde pública, das pessoas entender que a cannabis hoje é o principal remédio para Alzheimer, para fibromialgia, para várias doenças relacionadas à epilepsia. E várias crianças hoje têm qualidade de vida em função da cannabis, do óleo medicinal, do CBD. Esse óleo, ele é hoje adquirido através até mesmo a ajuda do SUS, hoje já temos portarias relacionadas a isso, mas é algo caríssimo, é algo que as pessoas, as famílias não conseguem comprar para os seus filhos. Existe uma série de associações relacionadas, de cunho científico, torno a dizer, de saúde pública, dando viabilidade para que as famílias consigam ter acesso a essa medicação e as que não conseguem ter acesso, obviamente, porque não conseguem comprar, que existe toda uma questão da indústria farmacêutica, que consigam produzir na sua própria casa. Ela é uma planta natural e esse uso medicinal é negado a todas as famílias catarinenses e grande parte do Brasil. As pessoas têm que ingressar na justiça para que o juiz autorize, para que essa pessoa tenha acesso a um remédio. Esse remédio salva vidas, esse remédio melhora a qualidade de vida. E eu peço para as pessoas, quando for fazer essa análise, que procurem um pouco mais, conheçam essas famílias, essas crianças, essas pessoas idosas que necessitam do melhor remédio hoje que se tem, hoje que se coloca de vanguarda em pesquisas, se coloca como melhor remédio para várias doenças e não tem por que nós deixarmos isso no escuro se nós temos acesso e dar oportunidade para todas as pessoas terem acesso à saúde, a um remédio que está ali consigo. Enquanto parlamentar aqui no Estado, a gente não tem uma questão legal relacionada à esfera federal, a questão da legalização. Entretanto, a gente pode criar sim, no Estado de Santa Catarina, meios para que esse debate fique cada vez mais evidente e que consiga, através, por exemplo, das nossas faculdades, estudos melhores e de maneira que a gente consiga conversar com as famílias, dar um suporte legal às suas famílias, conseguir a obtenção desse remédio que é natural para todo mundo. A segunda situação que é relacionada à segurança pública, dizer que essas questões de drogas, hoje toda e qualquer droga que comprar, mas principalmente a maconha, 100% do dinheiro vai para a mão do traficante.
E o que nós gostaríamos é, se existe essa possibilidade, assim como alguns países estão tendo experiência, inclusive Estados Unidos e vários outros países que estão legalizando, descriminalizando, isso traz a discussão para um campo legal, no sentido de que toda e qualquer compra desse tipo de medicamento ou droga, como se quer dizer, que esse dinheiro venha para a mão do Estado, para fortalecimento da polícia, para fortalecimento de políticas públicas no combate às drogas, e que esse dinheiro não vai para o crime organizado, que não vai para o tráfico de drogas. Então, uma experiência que vários países estão fazendo, a política proibicionista começou nos Estados Unidos e hoje os Estados Unidos é um dos que mais difunde, né, a questão da descriminalização, da legalização da maconha, por N motivos, seja pela saúde, seja pela questão de segurança pública e seja pela questão econômica, sendo em vista que o Estado precisa de dinheiro para fazer políticas públicas contra as drogas. Certo, candidato, perfeito. Nesse sentido, a gente vai sair dessa temática e agora a gente vai para a questão da desigualdade, que infelizmente é vivenciada aqui no Extremo Sul, no estado de Santa Catarina, no país, enfim, de forma geral. E, em especial, vou trazer um número para o senhor que fala referente à questão de trabalho salarial. Perfeito. Né? Hoje, infelizmente, já é comprovado que a mulher, ela recebe, de fato, 20% menos do que o homem. Então, vamos supor, hoje aqui na TV Sul Catarinense, tenho eu como âncora do Bom Dia Extremo Sul, juntamente com a Sofia Dessuí, que é âncora do Jornal do Meio Dia. Então, algumas empresas caracterizam nosso ganho salarial pelo nosso gênero. Então, poderia isso acontecer. Em especial, quando a gente fala do público LGBTQIA+, e também as pessoas que se consideram negras, esse número também preocupa, porque é entre 11% a 27%. Nesse sentido, qual é a política pública que o senhor vai trazer para a sociedade como parlamentar no que se refere a este assunto, essa questão da desigualdade? Perfeito. Primeiro, fiscalização, porque a lei já determina que esses salários não deveriam ser iguais, né? Não deveria ter diferença salarial. Segundo, torno a dizer, fomentar essas discussões dentro do seio da nossa sociedade. É muito importante as pessoas entenderem que existe sim o machismo, que existe sim o racismo, que existe sim a homofobia, a transfobia, para que só assim, no momento em que nós nos reconhecermos com esses defeitos, a gente consegue fazer a melhora e melhorar enquanto cidadão. Eu acredito no papel de parlamentar, né? Além da fiscalização, como eu disse, nós devemos sim criar e ajudar o governo do executivo a criar essas políticas públicas, levantar esses debates para que as pessoas consigam enxergar, porque muitas pessoas negam esses dados que tu acabou de trazer. Muitas pessoas acreditam, não existe diferença entre homem e mulher, ambos recebem igual, sendo que na realidade está aí os números, está aí a nossa realidade, algumas pessoas negam. Enquanto parlamentar, nós temos que fomentar, cada vez mais trazer esse tipo de pesquisa, para essas pesquisas subsidiarem essas ações, seja por parte do governo, da parte do executivo, seja pelo legislativo. É importante as pessoas entenderem, como eu disse, tudo deriva da educação. A própria desigualdade, quando fala na relação de LGBT, que é mais de orientação sexual, de gênero, isso pode se passar pela escola. Porque os contratantes, os empresários vêm da escola. E no momento em que tu criar um ambiente escolar, educacional, que entendam, complementem e acolham as diferenças, obviamente isso reflete na parte profissional, quando tu criação de uma empresa, quando tu está no ambiente de trabalho. Então, enquanto parlamentar, é muito importante a gente trazer à tona esses números, esses dados. Nós mostrarmos para as pessoas que, por exemplo, no caso, uma pessoa trans, no caso, torno a dizer como exemplo minha filha, é um dos motivos que eu vim para a política, tem expectativa de vida de 35 anos no Brasil. Então, eu tenho 39 anos, provavelmente a minha filha, se seguir essa regra nacional, não chegaria nem à minha idade. Então é importante as pessoas entenderem que existe sim essas homofobias, existem crimes de racismo, existe, isso é evidente e nós temos, obviamente, enquanto cidadãos, não digo nem como parlamentar, combater isso, trazendo à tona esses dados e mostrando a realidade, mostrando que ela existe e que nós devemos mudá-la. E é importante a gente refrisar isso. Infelizmente, essa semana, Santa Catarina teve mais um homicídio, né, nesse sentido, ao público LGBTQIA+, e preocupa, né? E até nessa questão, nesse tocante ainda, a gente vai falar ainda sobre essa questão, mas relacionada à segurança pública. Porque acontece, infelizmente, Santa Catarina tem um péssimo índice no que se refere a feminicídios. A gente sabe que, por exemplo, lá em janeiro, Santa Catarina bateu ali um índice de 300%. A gente teve, trazendo de janeiro a maio, esse índice, em comparação com o ano passado, é de 55%. Quando a gente fala do público LGBTQIA+, Santa Catarina hoje é o
quarto no ranking que mais mata pessoas por conta da orientação sexual. Isso é extremamente preocupante e, nesse sentido, o senhor, vencendo o pleito, que tipo de política pública o senhor vai trazer para a população para que a gente possa mudar esse índice? E é um índice que não fica distante, porque Araranguá, por exemplo, já teve, né, casos nesse sentido. Então, sem contar as subnotificações. Justo. Né? Torno a dizer, isso é uma questão muito educacional. Nós temos que trabalhar em vários segmentos, desde a educação infantil até propriamente quando adulto, né, da reprimenda, de trabalharmos de fato a fiscalização para que não haja esse tipo de crime. Então, enquanto segurança pública, temos que estar cada vez mais atentos a esses crimes. A gente vê isso, né, por várias situações, a situação de vulnerabilidade relacionada à comunidade LGBT. E vou trazer mais as questões de trans, tá? Das pessoas trans, que são as que mais hoje mais preocupam dentro dessa comunidade LGBT. Isso muito se resulta por duas situações, né? A não aceitação familiar, certo? E uma vez não havendo aceitação familiar, a pessoa vai para a sociedade e também acaba não sendo aceita na sociedade. E isso resulta em uma série de conflitos internos, faz com que essas pessoas, a maioria, tentem contra a sua própria vida, e as que não tentam contra a sua própria vida, muitas vezes não são absorvidas no mercado de trabalho, não são absorvidas pela família, não são aceitas pela sociedade, e quando vão tentar desempenhar alguma profissão, elas são banidas, né? São colocadas de lado. Isso faz com que essas pessoas procurem a rua, a prostituição, e aí automaticamente se colocam numa situação de extrema vulnerabilidade, onde ocorrem esses crimes de uma forma geral. A questão da homofobia, da transfobia, ela é bastante evidente no nosso estado. Embora algumas pessoas insistem em negar que exista, a gente vê aos nossos olhos. E essa homofobia, essa transfobia, ela está impregnada na sociedade. Torno a dizer, enquanto cidadãos, nós temos que fazer essa autocrítica, nos entendermos como transfóbicos, homofóbicos, para que melhoramos, né, a partir daí, o nosso ambiente, as pessoas, o respeito para com essas pessoas. No momento em que nós não nos reconhecemos dessa forma, a gente não tem como mudar. Enquanto parlamentar, então, eu gostaria de fomentar isso, de mostrar para as pessoas que as diferenças existem. Eu faço parte da comunidade LGBTQIA+, do coletivo LGBTQIA+, do Extremo Sul, e a gente já faz esse trabalho, mesmo fora da política, mas ampliar, obviamente, a nossa ação, trazendo para a LESC, e isso é muito importante, porque a gente dá representatividade a essas pessoas e mostra que existe e a gente consegue combater. O primeiro passo, né, além da questão educacional, de fazer com que as pessoas compreendam a diferença, é nós criarmos políticas públicas para a absorção dessas pessoas de uma forma geral, no caso das pessoas trans. Então, como projeto de lei, a gente vai trazer isso para que existam incentivos da iniciativa privada para que busquem essas pessoas trans, tragam para dentro das suas empresas, deem oportunidade e assim as tirem de uma situação de vulnerabilidade. A outra questão é de nós, enquanto profissionais da segurança pública, darmos um melhor atendimento às pessoas LGBTs. Por que isso? Porque grande parte dessas pessoas, desses índices que tu disseste, não vão à delegacia, não procuram, porque muitas vezes se sentem mal, muitas vezes, por mais que exista a previsão legal de poder ir lá, dar seu nome social, se sentem constrangidas, são mal recebidas, e não só na segurança pública, de uma forma geral, mas quando se trata em segurança pública, que é quem vai ir atrás daquele crime, né, de ódio, elas se sentem também constrangidas. Então existe sim uma grande subnotificação, porque as pessoas se sentem constrangidas de ir até a delegacia, de sofrer mais alguma ação homofóbica ou transfóbica. Isso faz com que essas pesquisas, todas citadas por ti, sejam através dos grupos, de pessoas, de associações, ONGs, que consigam realmente dados efetivos. Porque a pessoa, às vezes, não vai procurar o Estado, porque o Estado é reflexo da sociedade, o Estado é homofóbico e transfóbico, muitas vezes. Mas ela vai procurar onde tem acolhimento, nesses grupos de apoio e tudo mais. Por que não transformarmos o Estado de Santa Catarina num grupo de apoio a essas pessoas tão sofridas, execradas e exterminadas do nosso país? Sem sombra de dúvida, é importante a gente tocar nesse tema que é extremamente importante para a sociedade de uma forma geral. Agora, senhor candidato, a gente vai fazer a junção de dois temas. Claro. A corrupção e polarização. A gente, infelizmente, no âmbito político nacional, a gente vive uma grande polarização e diversos escândalos de corrupção, tanto no atual governo, como também em governo anterior, né? Houve aí essa questão da corrupção. Nesse sentido, juntando a isso, a população se sente aí inflamada e acaba gerando essa questão da polarização na política. Então, a gente vê casos, né, de morte, de assassinato por conta de política e assim por diante. Nesse sentido, o senhor é candidato através de um dos partidos, né, que tem essa questão envolvida, que é o PT. Nesse sentido,
Que política o senhor vai trazer para a nossa região, e uma política saudável nesse sentido, referente a mostrar que as ideias podem ser ouvidas, política não é isso, nesse sentido? Perfeito, acho ótima essa tua pergunta para dizer que a corrupção está no ser humano e não num partido A ou B. A gente vê a corrupção já latente no nosso município quando a gente vê a política agora acontecendo, a política partidária, né, no período de eleição. A gente vê gente recebendo gasolina, recebendo dinheiro para botar o adesivo, recebendo saúde, plano de saúde, recebendo carteira de motorista. Então a corrupção ela está aqui, tá no nosso meio. Então toda vez que a gente for falar em corrupção, obviamente, a gente tem que pensar nas nossas atitudes. Certo. Hoje, né, a questão de polarização, que tu falaste de corrupção do governo passado, vou trazer para o âmbito federal, sim, enquanto o governo Lula, hoje não tem nenhum processo contra o governo Lula. Quanto o presidente Lula, por exemplo. E mesmo assim as pessoas, obviamente, colocam como questões de escândalos de corrupção do governo. Atualmente nós vemos vários escândalos de rachadinha e tudo mais. Essas corrupções são resultantes da nossa sociedade. O político não chega de Marte, é colocado ali. Ele faz parte da sociedade. Enquanto nós, enquanto sociedade, acharmos que isso é normal, já no período eleitoral, com distribuição de dinheiro, vale gasolina e tudo mais, obviamente que essas pessoas que estão sendo eleitas, seja do partido A, do meu, ou não, essas pessoas que fazem parte dessa prática, obviamente vão trazer essa prática também para a vida pública. O que me chama muito a atenção hoje, uma peculiaridade muito grande, é que a polarização política ela sempre existiu. Né? Sempre existiu. E existia, sim, situações de violência, mas eram pontuais. É diferente de como está acontecendo agora. O que nós vemos agora é uma situação extrema de ódio, de raiva, explícita para as pessoas. O que existe hoje é uma segregação. Ou tu é meu, ou tu não presta, ou tu é ladrão. As pessoas compram um combo inteiro. E esquecem. Então, recentemente fiz um vídeo falando do meu apoio, obviamente, ao presidente Lula, às políticas públicas que a gente pretende trabalhar, e falo para as pessoas, por mais que tu não concorde com o meu partido, com a minha escolha para presidente da República, analisa a minha conduta enquanto policial. Como é o Glauter dentro da sociedade? Como é o Glauter na polícia catarinense? É uma pessoa atuante, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que realmente faz por Santa Catarina, e faça a sua escolha de voto a partir daí. E não julgue através do partido A ou B, julgue as nossas ações enquanto pessoas, né, enquanto profissionais e, obviamente, enquanto político. E que acabe, de uma vez por todas, com esse clima de ódio, né, de segregação, de dizer que a pessoa tu não vale porque tu é de tal partido A ou B ou C. Então a importância de nós, enquanto políticos aqui da região, botarmos a cara a tapa, vou botar dessa forma, é de nós trazermos os nossos elementos enquanto cidadãos, como é o Glauter profissional, como é o Glauter pai, como é o Glauter amigo, como era o Glauter músico da banda Los Marisqueiros, como era o Glauter aqui estudando no Colégio Estadual de Araranguá, como era o Glauter estudando Murialdo, como é essa análise que nós gostaríamos que fizessem, para aí sim, né, tomar a sua decisão quando da urna. E eu tenho certeza que fazer essa análise vão ter como indicativo a votar no candidato Glauter. Porque posso dizer que tem todos esses atributos relacionados a trabalho, a honra, caráter e honestidade. E é isso que Santa Catarina, o extremo sul de Santa Catarina precisa. Certo, então, candidato, agradeço, né, pelas informações, né, nesse sentido, importante a gente falar sobre todas as temáticas, em especial agora faltando aí 10 dias para o pleito definitivo. Vou desejar sucesso para o senhor, para todos os demais candidatos. Nesse sentido, agora eu vou lhe dar um tempo de um minuto para o senhor conversar com o pessoal de casa, com os seus eleitores, para explicar um pouco melhor sobre quem vai ser o candidato, quem é o candidato Glauter e, posteriormente, sobre o futuro de Santa Catarina. O senhor tem exatamente um minuto a partir de agora. Perfeito. Eu sou o Glauter, gosto de frisar que sou um policial civil de esquerda e antifascista. A nossa ideia é dar voz a todas as pessoas que estão hoje precisando de ajuda, se estão em situação de vulnerabilidade. A nossa ideia é dar uma atenção toda especial para as mulheres vítimas de violência doméstica, a toda a comunidade LGBTQIA+, a classe de artistas, a parte da educação, os funcionários, os profissionais da saúde e de todo o povo catarinense que tanto precisa de ajuda e hoje está esquecido. Nós hoje vivemos situação de vulnerabilidade em várias questões alimentares, questões de saúde, e nós precisamos sim dar ênfase a todas essas questões enquanto representantes da classe política, né, do legislativo.
Sou hoje o único candidato do Lula na região da MESC. Do extremo sul catarinense, sou a única pessoa que poderia hoje fazer esse link com o governo federal a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Em função disso, peço a você um voto de confiança. Votem para deputado estadual no Glauter 13007. É o bonde do Lula. A gente está fazendo aqui a diferença a partir do nosso extremo sul catarinense, mostrando que Santa Catarina pode muito mais. Agradeço pela sua participação, um ótimo dia para o senhor e, lógico, você fica acompanhando também aqui o Bom Dia Extremo Sul, porque logo mais a gente vai falar da pesquisa IPEC. Saiu uma nova pesquisa no que se refere aos candidatos ao governo do estado e também ao Senado. E novidade no que se refere a debate político que será transmitido aqui na TV Sul Catarinense, no relacionado ao governo do estado. Isso e muito mais no próximo bloco.